Fala, rapaziada do Moonlight, tudo bem com vocês? Bom dia. Passando aqui para gravar mais um vídeo. 5 principais fatores de erro que eu considero para mim, e foi no que eu pequei um pouco. E eu creio que dessas 5 aqui, eu creio que 80, 90% aí vai se identificar com isso aí. Ou quem não se identificar, uma hora vai passar por isso. Preço, valor. Galera, quando eu falo em questão de valor que você vai passar pro seu cliente, cara, você tem que se basear em algumas coisas, tá? Primeiramente, qual o ramo que você tá. Na confecção existe vários nichos. Eu tô falando do meu, que é o uniforme de futebol. Tem muita gente que quer mexer com tudo, pegar tudo. Futebol, camisa casual, aquelas comitivas, não sei de qual região que você está falando, que tem muitas comitivas, então a galera quer pegar tudo, cara. Eu já tentei fazer isso e não me dei bem. Queria abraçar o mundo sem poder. Até que poderia, mas dá muito trabalho. Voltando aqui à questão do preço, tá? Um erro gravíssimo é você que está começando aí, você querer se basear pelos valores dos teus concorrentes. Desde os intermediários, né, desde dos atravessadores, dos intermediários e até das grandes empresas, tá? Cara, não se baseia. Porque cada um tem uma mentalidade, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de venda, cada outro tem uma forma de compra. E você só ganha dentro do teu material na compra. Para você que está começando, como é que você vai ganhar de uma empresa, de uma indústria que ela compra de 5 toneladas? Então, cara, o preço vai lá embaixo. Então, se você está querendo fazer um uniforme de, sei lá, R$ 90, o cara vai fazer de 55. Aí você se pergunta, mas por que esse cara está fazendo de 55, meu Deus? Te aconselho uma coisa. Lista as principais empresas que trabalham no teu mesmo ramo. As maiores. Dá um pulinho lá. Verifica, faz uma sondagem. Verifica a qualidade do material desses caras. Entre preço e qualidade. E depois você verifica se realmente é aquilo que você quer fazer também, é o preço que você quer praticar. Isso. Você verificar as possibilidades que você tem e você encontrar os clubes certos. Porque clube, aí na tua cidade vai ter um monte. Um monte. Né? Então assim, tem times nojentos. Tem campeonatos nojentos. Tem estado que tem campeonatos nojentos. Os caras vão com qualquer shot, os caras vão de meia soquete, os caras jogam de tênis, de botina. Eu já vi isso muito acontecer. Como é que você vai querer vender um material de ponta para esses caras? Não vende. O que eu fiz? Eu pequei muito nessa questão do preço. Eu queria vender um material top, de ponta, de primeira, para esse tipo de cara que não compra de mim. E aí onde que eu te bato no erro? O que eu fiz? Eu inventei de abaixar o preço para bater de testa com a concorrência que não fazia e não entregava a qualidade do meu material. O que eu fiz? Amigo, quase fui na lona. Quando eu fui ter a percepção disso, quase já era tarde. Eu querendo basear meu produto com o produto que o meu concorrente vendia, sendo que o meu produto aqui eram produtos de qualidade, malhas de qualidade, acabamentos de qualidade, o meu concorrente entregava uma porcaria. Como que eu posso... Eu gasto 2 vezes mais do que o meu concorrente, como é que eu posso equiparar em questão de valores
o meu produto com o produto do meu concorrente. Cara, não existe isso. Não dá, não. Cara, você tem que verificar muito bem essa questão dos valores que você vai vender o teu produto, o teu material. Não vai achando, não vai sair comprando esses cursos aí que os cara te vendem aí, que você vai vender no seu uma camisa de 100. Não é assim. Não é assim. Tô te avisando aqui para depois chegar lá na frente. Pô, aquele cara lá do vídeo avisou que não era dessa forma. Existe uma série de fatores que você tem que analisar para você poder chegar e entrar no mercado, e entrar forte, entrar direito. Preço. Preste muito bem a atenção nos preços, no preço que você quer vender. Não, eu vou vender o meu material nesse valor. Quem quiser comprar, o cara lá vai comprar mesmo. Fazer o quê? Segundo ponto que eu queria deixar, né? E ter um pouco a ver com o primeiro. É a questão do tipo de material que você vai apresentar para o teu cliente. Com que tipo de times, com que tipo de clubes de várzea você vai querer se identificar? Para quem que você vai querer vender? Porque ao invés dos clubes cebosos, que eu chamo de clubes cebosos, eles são maioria. Né? Então, assim, até na questão da liga, verifica na sua cidade se você tem uma liga boa, se a sua cidade, o seu estado, ou a sua cidade vizinha, ela tem uma liga bacana, que proporciona uma série de times, como que a premiação dessa liga, como que a padronização dessa liga, se essa liga exige uma padronização do material que os times vão jogar. Então, assim, você tem que verificar tudo isso, para depois você falar, cara, para mim trabalhar com esse modelo de uniforme aqui, eu vou vender muito, mas será que eu vou ter um retorno bom? Eu vou vender muito, vou ter mais trabalho, será que eu vou ter retorno? Você vai trabalhar mais, você vai vender mais, mas será que você vai compensar esse trabalho todo, ao invés de você pensar em um material bom de ponta, que um material desse de ponta vende 2, 3 desses ceboso. Muita gente que trabalha, eu vou fazer 3 linhas. Você vai você vai rachar de vender o ceboso. Vai vender o ceboso. Quando eu tinha minha loja, a gente tinha 3 linhas. Eu parei com 3 linhas. Eu coloquei uma linha só. Era um material de ponta, um material top. Top. Primeiramente, o cara que chegava dentro da minha loja, na hora que eu já tinha os mostruários, na hora que o cara via o meu mostruário, ou o cara entrava para comprar, ou ele voltava para trás. Nem de curiosidade ele não tinha. O porquê que ele não tinha? Porque ele já era acostumado a ir nas outras lojas, e a maioria dessas outras lojas, eles não têm mostruários. E que se tiver mostruário, é um mostruário pífio. Então o cara via meu mostruário, via o nosso expositor, via o nosso expositor das camisas que já foram feitas, via nosso expositor das malhas, que eram umas bandeirinhas, né, que as grandes malharias mandam pra gente, via nossos expositores de pet, tá, que é pet para fazer os escudos e tal. E, cara, quando o cara via aquilo ali, muitos deles voltavam para trás. Porque eu falei, não. Só disso aqui já deve ser caro. Eu não perdia meu tempo, nem o cara perdia o dele. Ao invés de eu estar perdendo meu tempo tentando convencer um cara, onde esse cara tá vendo o meu mostruário, tá vendo tudo. Eu disponibilizei tudo o que há de melhor para ele. Tudo o que um clube de futebol profissional
Estava ali na frente dele. Agora, eu vou perder meu tempo tentando convencer esse cara a fazer esse material? Vou, meu amigo. O tempo que eu vou perder com esse cara, eu ganho em pesquisa, eu estou pesquisando, eu estou correndo atrás de outros fornecedores, eu estou tentando renovar minha linha, estou tentando fazer novas modelagens. Então, é isso. Então, você me entendeu? É coisa simples. É coisa simples. Bota na sua cabeça. Bota na sua cabeça. Pesquisa ligas, pesquisa cidades, pesquisa times. Tem times que pagam. Os meus uniformes eu já vendi a R$ 173. Já falei em alguns vídeos atrás. O pessoal falava, mas é o preço da ícone. Sim, é o preço da ícone. Mas eu tenho os mesmos fornecedores que a ícone tem. Só que eu faço melhor que a ícone. A ícone exige, a ícone tem 3, 4 linhas. Então, 3, 4 linhas, elas vão te limitar a algo que é importante e essencial para que um dono de um time, um dono de um clube chegue até você para ele fechar esse pedido do enxoval deles. Você sabe o que é? Patrocinadores, meu querido. Patrocinadores. Os caras, eles só fazem uniformes, eles só entram em campeonato com a ajuda de patrocinadores, meu querido. Sem os patrocinadores, eles não sobrevivem. Eles não entram em campeonato, eles não pagam inscrição, eles não fazem uniforme. Se eu chego na tua empresa com 6 patrocinadores, logicamente que vai ficar horrível, mas dane-se. Se eu chego na tua empresa para me fazer meu material com 6 patrocinadores, você vai fazer, não vai? Vai. Se eu chego na ícone com 6 patrocinadores, eu quero um mais baixo. Não, porque você pode colocar 1 ou 2. Fica essa dica. Procure ligas, procure time, procure... Cara, tenta apresentar para os caras algo diferente do que eles não costumam ver na cidade, no estado deles. Não saia por aí apresentando a mesma porcaria que os teus concorrentes apresentam para os caras. Se o cara é acostumado a comer ossadinha, quando você entrega um filé para ele, se ele comer o filé, se ele gostar do filé, você acha que ele vai querer voltar a comer ossadinha? Não vai. Então, essa é a segunda dica que eu te dou. Tá? Escolha o tipo de material que você quer apresentar para o seu cliente. Há vários fornecedores, cara. Há vários fornecedores de malha, de material, de gola, de... Cara, tá tudo aí, tudo aí. Tá tudo disponível. Tudo disponível, tá? É só procurar, é só pesquisar. Das mesmas malhas, tem fornecedores, eu tenho fornecedores de malha que fornecem para grandes empresas. Como que eu consegui isso? Então fica a dica, beleza? Se atente-se a isso aí. Seja diferente, não seja igual aos outros. Vamos lá. Terceira dica, meu amigo. Terceira dica muito importante. Você que está entrando, você que está começando. Logicamente, ou você entrou de curioso, ou você comprou um desses cursos que são vendidos por aí, ou você já veio de alguma fábrica. Porém, se você é curioso, você está entrando agora, você já deve ter pesquisado um monte de coisa. Como que faz uniforme, como que se costura, que tipo de tecido que é usado, que tipo de... como que se faz as estampas dessas camisas, etc e tal. Logicamente que você chegou em maquinário. Tá? Você chegou em maquinário.
Beleza. Então, se você comprou algum curso, desses cursos por aí, logicamente que lá vão te falar. Ensinar um passo a passo, vão te ensinar o tipo de malha, vão falar que tipo de impressora, vão te falar que tipo de prensa, vão te falar, cara, um monte de coisa. Um monte de coisa. Modelagem, etc. E tal. Se você já vem de uma empresa que já trabalha com confecção, você então já entende tudo isso. Esquece essas outras duas e foca na terceira. Então você já tem um conhecimento, você já tem uma habilidade. Né? Porém, esses maquinários custam caro, mas muito caro. A impressora mais barata hoje ela está 45, 46 mil. A prensa mais barata de um grande formato, que hoje para você começar, que é uma de 80 por 1, hoje ela está em torno aí de uns 10 a 12 mil. Tem uma até mais barata aí de uns 7 mil. Você vai precisar de uma máquina de corte, não sei como é que se chama, de tesoura elétrica, não sei como é que você chama aí na sua cidade. Você vai ter que comprar mesa de corte, uma porrada de coisa. Então isso é para você montar uma pequena fábrica, para você não depender dos outros. Ou você pode terceirizar, tendo conhecimento para isso, de como terceirizar, de onde encontrar as pessoas, de como abordar essas pessoas, porque uma coisa eu te conto, essa área da confecção era uma área muito, cara, como é que eu posso dizer? Você tem que tratar o pessoal a pão de ló. Se você falar uma merdinha, uma coisa errada para esses caras não te atendem mais. Desde costureira, desde cortador, desde o cara que vai terceirizar a impressão e por aí vai. Então, é uma das coisas que você tem que estar bem atento a isso, saber comunicar com esse pessoal. Você tem que, você tem que falar a mesma linguagem deles. Você tem que ser educado, você tem que ser gentil. Se você está terceirizando, você não é dono. Então você não vai chegar num cara, você vai exigir o cara, eu vendi um material ontem, eu tenho que entregar amanhã. Não, não, meu querido, você não vai chegar desse jeito não, porque se você está terceirizando, você tem que aguardar ele te dar uma resposta se ele pode ou não terceirizar o seu material. E olha que eu não estou nem falando se ele pode terceirizar para amanhã, não. É para quando ele pode terceirizar esse material para você. Isso eu estou te falando, vamos supor, da sublimação. Então você tem a sublimação, você tem o corte, você tem a costura e algumas outras se você vai colocar pet ou não. Cara, 4 passinhos básicos. Terceirizado. Então, paciência em todos esses aqui. Muita paciência se você for terceirizar. Tá bom? O quarto. O quarto tem muito a ver com o terceiro. Terceirização. Esse quarto nós vamos falar sobre o prazo de entrega. Muito importantíssimo, cara, muito importantíssimo. Tem a ver com o terceiro e com o segundo. Por quê? O segundo é o tipo de material. Se for malhas nobres, você tem que ter muito cuidado. O terceiro, a terceirização. Quando você entrega o seu material para terceirizar, você está correndo um grande risco de você ter perdas. Então tudo isso influencia também dentro do orçamento. Você vai ter perdas. Vão perder, vão errar, vão a sublimação, vai sumir uma peça, uma parte da camisa. Então esteja preparado para tudo isso. O quarto é o prazo. Tem gente que fala, eu te dou um prazo de uma semana. Eu vou falar por mim. Os meus prazos, eu pedi entre 17 a 25 dias para me entregar um material.
Aí você vai me perguntar, pô, mas tudo isso, cara? Tudo isso. Aí lembramos, vamos entrando lá no tópicozinho do segundo item, o tipo de material que eu faço. Um material mais trabalhado, um material mais tem muito recorte, é um acabamento refinado. Então tudo isso leva tempo. Uma camisa do ceboso, onde uma costureira faz ela em 3 minutos, 5 minutos, meu amigo, a minha vai levar uns 15 minutos. Ela vai passar em várias máquinas, na mesma máquina, por várias vezes, até que ela fique no acabamento desejado. Então eu não posso dar um prazo de 7 dias, mas nunca, nunca. E outra, atento, o prazo também pode ser muito importante. Para quê? Para agregar valor na tua peça. O cara falou, te entrega com 7 dias. O cara, pô, então é micro-ondas, você botou lá, pá, entregou. Não. Aonde você vai explicar, cara, leva 17 a 25 dias por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Se você tiver um mostruário ou uma peça piloto, você mostre para o seu cliente e fala, é por isso aqui que eu só posso entregar com 17 a 25 dias. Exclusividade. Outra coisa que tem a ver com prazo, a terceirização. Se você tem fábrica própria, então você já tem uma noção de um tempo hábil para você confeccionar a cada peça, ou que seja de 16 ou que seja de 23 peças. Se você cai para terceirização, então, cara, você tem que contar com N fatores. N fatores. Primeiramente, se o cara vai ter tempo de te atender. Segundo tempo, o prazo que ele vai te entregar. Que ele só pode entregar no dia X e você fez um compromisso com o seu cliente no dia Y. Outro fator, e se a máquina dele der um problema? Faltar tinta, der um probleminha no dump, um cap, o que seja. Se a prensa dele deu um problema, queimou uma resistência, tudo isso, o prazo vai se alongando até que chegue no prazo final que você deu para o teu cliente. Aí vai chegar no dia, cadê meu material? Ah, eu tive um problema e não sei o que. Cara, eu não quero nem saber, meu querido. Não quero nem saber. Você me deu um prazo X, está me entregando. Não, eu tenho um jogo assim, assim. Meu amigo, é dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Escuta o que eu estou te falando. Confeccionar essas mil maravilhas, não. Mas é muito bom. Sabendo entrar direitinho é muito bom. Prazo, se atente ao prazo. O quinto e último engloba tudo isso aqui. Eu, particularmente, pequei demais com isso aqui. Se você não está preparado para pegar dinheiro todo dia na sua mão, dinheiro vivo, bufunfona entrando na conta, que é o que essa parte da confecção de uniformes esportivos te oferece, é isso. Se todo dia 20, 30, 40 pessoas vêm para comprar, é 20, 30, 40 pessoas te injetando dinheiro de entrada. De entrada. Tudo você tem que pegar uma entrada. Aí é onde que eu sempre falo que o cara tem que estar com a cabeça boa. Você tem que botar uma equipe, uma pessoa, para que possa administrar essa parte para você. Se você vende, se você fabrica, se você cria, cara, não dá certo. Mesmo no começo, não dá certo. Já comece direito. Coloque uma pessoa para administrar isso. Uma pessoa que receba, uma pessoa que... Essa mesma pessoa que recebe, essa pessoa que vai fazer as compras das malhas, etc. Não gaste o dinheiro da entrada que o cliente te deu, trouxa. Dinheiro entrou, beleza. Principalmente no final de semana. Sexta-feira, pá, entrou uma entradinha ali de 5 mil. Esse dinheiro não é seu. Ele não é seu.
Se você fez um cálculo, comprar todos os insumos e fazer todo o serviço, cara, se você tira 100, 200, 300 reais daí, vai faltar, vai virar bola de neve. E outra, não é virar bola de neve, você vai se acostumar a isso. E toda vez que alguém entrar com pedido, você vai começar a tirar. Isso vira uma coisa rotineira, corriqueira. Quando você pensar que não, cara, você já entrou na bola de neve. Você já entrou no mesmo sistema dos outros. Eu já fiz isso. Eu errei muito, eu pequei muito por isso. Dinheiro não é meu. O meu dinheiro é a segunda parcela dos 50% que vai entrar. E mesmo assim ela não é minha ainda. Ainda tenho que tirar uma porrada de coisa, de luz, de água, eu não sei nem o que, é que vai sobrar. Então, esse dinheiro da entrada, não mexa nele. Pelo amor de Deus, não mexa. Não mexa, não mexa, não mexa. Aprenda isso. Aprenda com quem já fez errado. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você. Lembrando de coisas aqui também, cara, não dá para ficar. Eu vou lembrando as coisas, os principais erros que a gente comete, que a gente já cometeu, que eu cometi na confecção. Eu quero passar para você entrar direito, tá? Para você entrar direito, para você fazer o correto, para você se dar bem, para a sua fábrica caminhar certinha, porque dá muito certo. Então, o vídeo de hoje foi para falar sobre essa questão de 5 principais erros que vocês não vão poder cometer. Se cometerem,